Começando mais um episódio do nosso podcast hoje, com um convidado muitíssimo especial. Estou recebendo aqui hoje o Padre João Batista Máximo. Ele é pároco da Paróquia do Rosário aqui de Varginha. Estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pelo sim de participar aqui com a gente do nosso podcast, viu? Obrigado pelo convite, Matheus. Foi uma surpresa recebê-lo lá no nosso escritório paroquial e fiquei muito feliz por esta oportunidade por meio do seu convite. Ah, que legal. Vamos conversar de Vamos muitas bater um coisas papo. boas. Mas aqui, uma curiosidade primeiro, padre. O senhor já experimentou um suco de uva branca? Olha, vai ser a primeira vez. Ah, que Tradicionalmente, legal. geralmente, ela é Uhum. mais o estilo tinto, né? Sim, Mais exatamente. escuro. Essa aqui, esse é um suco especial da Casa Perini e ele é 100% fruta, tá? Não tem água, não tem açúcar e não tem conservante. Então, olha só que delícia que nós vamos experimentar e você que está nos assistindo também pode garantir a sua experiência aqui no Serafim Adeg Café, na Avenida Rui Barbosa, número 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial que é estacionamento gratuito no centro para facilitar aí a sua vida, tá? E você No pode... final da tarde de domingo, é uma avenida mais bonita de Varginha. É, não é? Com Vale a certeza, pena. vale a pena, com certeza. E você pode acompanhar aí todas as novidades no Instagram. Acesse @serafim.adega e café e venha aqui garantir a sua experiência. Eu e o Padre João Batista vamos agora degustar esse suco delicioso, fazendo um brinde aí à sua participação primeiro, Padre. Aprovado? Aprovado. Gostou? Ah, que coisa boa, é isso. Vale a pena vir experimentar. Aê, com toda certeza, é isso. Faça a sua experiência aqui também no Serafim Adeg Café. Padre João Batista, para a gente começar o nosso episódio, tá bem recente. A gente sabe que a Festa do Rosário esse ano foi um sucesso. Queria ouvir o seu comentário, a sua avaliação como pároco. A gente começa de ponto de partida, depois a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a sua história, sobre os seus trabalhos também, tá? Sim, olha, depois de todo o acontecido, ontem nós encerramos a nossa festa, tivemos a novena até no dia 6 dia 6 de De outubro, outubro, começou aham. dia 28 de setembro, e ontem, então, celebramos o dia da nossa padroeira. E após, você é o primeiro que a gente faz uma entrevista e pergunta a oportunidade de partilhar como que foi essa belíssima experiência da festa de Nossa Senhora do Rosário. Este ano, a nossa festa, nós, motivados pelo Papa Francisco, ano que vem a igreja estará celebrando um ano jubilar. Jubileu, aham. E o Papa Francisco tem feito uma avaliação, uma reflexão, sobretudo do estado das pessoas, da sociedade, das pessoas, em consequência da pandemia que nós vivemos ali em 2020. Uhum. Com isto, ele fez uma reflexão sobre a palavra esperança. É o momento da gente erguer a cabeça, de seguir adiante. Então, nós teremos como tema desse ano jubilar, Peregrinos da Esperança. E na igreja sempre tem uma metodologia que quando você vai celebrar algo, você tem uma preparação, assim como acontece a novena. Uhum. Vai acontecer a novena numa determinada data, então nós temos ali 9 dias de preparação. A igreja também, quando vai celebrar uns momentos importantes, tem alguns anos de preparação. E esse ano, o Papa sugeriu, em preparação para o ano jubilar, o ano da oração. Por isso que o tema da nossa novena Nossa Senhora do Rosário ele foi Nossa Senhora do Rosário, ensinai-nos que a oração é diálogo com Deus. Que bonito. Então, ao longo da novena, nós tivemos a oportunidade dos padres convidados que estão ali, refletindo, então foi uma forma de preparar as pessoas para que estivessem em comunhão com a igreja em vista desse ano jubilar. Então, nós estávamos com uma expectativa muito grande, superou expectativas. Que bom, A hein? nossa parte litúrgica, nós tivemos... sempre há 2 momentos da nossa novena. Uhum. A parte litúrgica, a celebração, e após a celebração nós temos a festa externa. Então, esse ano, a participação muito bonita dos nossos fiéis e também visitantes, dos colegas padres que vieram na presidência da celebração. Sim. E também a nossa festa externa, nós tivemos aí 10 dias de festa, porque um dia que antecedeu a abertura da novena, que foi no dia 28 de setembro, no dia 27,
nós realizamos uma celebração de abertura. Então já aconteceu a festa externa desde o dia 27 de Olha, setembro que e se legal. estendeu até no dia 7 de outubro. Então a avaliação ela foi muito positiva. Nós estamos assim contentes, realizados. Claro que quem está sempre nos bastidores é normal aquele cansaço, né? O Padre Zezinho tem uma canção que ele diz assim: que o meu cansaço é que outros descansem. Então essa foi a motivação para o início da nossa novena. Então é só gratidão a Deus por todas as pessoas que ali participaram, que estiveram presentes. Você que está nos acompanhando, muito obrigado se você esteve presente lá na nossa novena, na nossa festa. Então nós saímos ali contentes, satisfeitos e ter provocado os fiéis para estar em comunhão com o Santo Padre e o Papa e se preparar também para o ano jubilar. Com certeza, padre. O senhor comentou aí sobre a pandemia, sobre a questão da esperança, né? Palavras do Papa Francisco também. O senhor sentiu uma diferença nas pessoas depois da pandemia? O senhor percebeu algum desânimo ou as pessoas querendo coisas novas? Qual que é a sua percepção como padre? O senhor que lida com pessoas todos os dias, com fiéis, qual que é a sua opinião, a sua percepção desse pós-pandemia que estamos vivendo? Algumas pessoas voltando à realidade, outros querendo outras coisas. Olha, no sentido mais positivo, a valorizar a vida. Acho que trouxe para muitas pessoas uma Esse reflexão, sentimento, aham. esse sentimento. Olha, eu tenho que valorizar minha vida, levá-la com seriedade. Uhum. Percebi que muitas pessoas fez uma reflexão muito pessoal, uma reflexão mais introspectiva e Que talvez antes não que pensavam antes nem nisso, né? pensava nisto. Uhum. Porque veja, nós tivemos um inimigo desconhecido que é um Nossa, vírus com e que certeza. nós colocamos o nome de Covid-19. Uhum. E quantas pessoas que perderam as suas vidas? Pessoas que você, em uma hora, você está conversando com a pessoa e dali no dia seguinte vem aquela notícia. Exatamente. Então, aquilo impactou muitas pessoas. Uhum. Então, a percepção que eu tive é que muitas pessoas começaram a fazer uma reflexão sobre a vida e por Enxergar a meio vida enxergar diferente, a né? vida diferente, saber nessa percepção de buscar uma realização, mas dando um sentido mais profundo à vida, sem ser uma vida vazia. Sim. Olha, no aspecto religioso, para ser preciso na minha pergunta, na minha resposta, nos nossos atendimentos, porque a gente tem atendimentos de direção espiritual e aquele fiel que vem para confessar. O que me chamou atenção? Pessoas que faziam 15, 20, 30 anos que não se confessava. Isso Isso tudo? tudo. Olha, E depois da pandemia, a gente percebeu esse uma aumento, frequência uma maior. frequência. Uhum. Então, é ali que eu digo: a pessoa faz uma reflexão da vida, a pessoa ficou mais introspectiva, Precisou então passar por um precisou sufoco, passar né? por um sufoco e falou: para que eu estou fazendo com a minha vida, né? Uhum. Gosto muito dele, mas ele tem uma canção que diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Zeca Pagodinho. Zeca Aham. Pagodinho. Essa frase ela nos chama a atenção. É importante nós dizermos à vida que quem administra sou eu. E para que isso possa acontecer, nós temos que tê-la em nossa mão. Então, acho que levou as pessoas a refletir isso. Não deixar a vida me levar, mas eu levar a vida a sério, Uhum. dando sentido em tudo aquilo que nós realizamos. E aproveitar a vida no sentido de você valorizar aquilo que você tem como um dote especial que nós chamamos de talento, e Sim. você valorizar mais a sua família, a Uhum. valorizar mais os seus, você valorizar a sua religião, isso é importante. Uhum. Então, isso foi as consequências e foi o que eu percebi nas pessoas. A motivação para valorizar e dar mais um sentido à vida. Bacana, muito legal a gente ter essa percepção do senhor padre. Agora o senhor comentou, né, sobre atendimento, sobre orientações espirituais. As pessoas, de um modo geral, elas buscam mais um padre. Para quê? Para confissão, para atendimento espiritual, para direcionamento? Qual que é a maior frequência das pessoas? Em busca de um sacerdote, de um líder espiritual? O que que o senhor sente aí? Qual que é a maior demanda? Qual que é a maior busca delas? Olha, Respostas, quando as orientações? pessoas elas procuram o padre, para quem olha de fora, pode dizer Uhum. assim, a pessoa vai confessar. Mas hoje a pessoa busca mais uma orientação espiritual, Saber um caminho, um né? caminho, Uhum. né? Porque nós, para confissão, tem aquele fiel
que faz um exame de consciência e vai lá para se confessar e tal. Mas tem aqueles momentos fortes da igreja, como Quaresma, a preparação para o Natal. Mas no decorrer do ano, que a gente percebe, dentro dessa reflexão da pergunta anterior sobre o sentido da vida, a gente percebe que os fiéis eles vêm muito para uma orientação espiritual. Né? E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque uma coisa é orientação espiritual e outra coisa é um atendimento psicológico. Muito bom o senhor tocar nesse assunto e Então mostrar nós as não podemos, diferenças. as diferenças. E aí o padre tem que ter essa percepção. Você atende a pessoa, e se você percebe que antes de você dar continuidade naquele atendimento de direção espiritual, a importância da pessoa procurar um profissional para fazer uma terapia. Psicólogo, né? Sim. Então aí que a gente percebe a diferença. Padre, mas por que às vezes o senhor direciona fazer a terapia? Porque quando a pessoa ela vem, primeiramente, ela quer um sentido para a vida. E aí a gente percebe, porque quando você vem para uma confissão, isso é mais pontual. Às vezes, quando a pessoa já vem com o exame de consciência, você dá uma orientação, você vai ter uns 10 minutos com a pessoa, mas tem aquele fiel que você leva uma meia hora, 45 minutos. Dependendo da complexidade da complexidade ali. Então, agora, para nós é importante que, quando você percebe que é mais um lado humano do que espiritual, aí você tem que ter esse equilíbrio. Ajudar as pessoas a buscar uma terapia, que por sinal eu acho fantástico. Eu falo que todo ser humano deveria fazer uma terapia para aprender a se conhecer. Autoconhecimento. Um autoconhecimento, ser dono de si mesmo. Olha só a figura. Se a gente olhar o humano Jesus, ele é totalmente dono de si. Ou seja, ele não deixava que seus impulsos o dominassem, mas ele sabia administrá-lo. Então, ser humano tem muito impulso, né? Isso. Então, quando a gente sabe ter esse equilíbrio do acompanhamento humano, o acompanhamento espiritual é a busca do ser humano completo, né? Dentro de várias correntes da psicologia, a psicanálise ela vai dizer do ser humano integral, né? Uma integração sexual e também afetiva. E que isso engloba também você ter uma vida sadia na parte espiritual e também intelectual. Então a gente percebe essa busca de muitos fiéis e como isso tem crescido. Na Paróquia do Rosário hoje, nós temos uma graça. Nós temos hoje 3 padres que compomos uma comunidade religiosa. Então, onde tem padres de uma congregação religiosa, vive uma vida comunitária. E nós temos um colaborador, nós temos um padre aposentado, ele era da Marinha, o Padre João Batista Nunes. Então ele foi na sua aposentadoria optou por morar em Varginha. Então o Dom Pedro deu a ele o uso de ordem e ele é um colaborador nosso. Então ele não mora conosco, colaborador. Então ele atende na segunda e na sexta. A graça que eu queria dizer é que hoje na Paróquia do Rosário nós temos atendimento de segunda a sábado. Todos os dias, se alguém precisar, tem um padre. E como pároco, é uma realização. Porque na minha congregação, nós temos um carisma. Amor e reparação ao Sagrado Coração de Jesus. A reparação no sentido de restaurar corações. Então, quando as pessoas vêm ao nosso encontro, né, porque parte do princípio, corações feridos. Então, o padre do Coração de Jesus, ele deve estar aberto para isso, para ajudar as pessoas a se restaurarem. Então, quando as pessoas vêm ao nosso encontro, porque elas têm essa necessidade de restaurar os corações, de estar bem consigo mesmo, estar bem com Deus. Então, por isso que a pessoa procura um padre para ter uma direção espiritual, para fortalecer a sua comunhão com Deus. Que bacana, padre, muito legal ouvir as suas palavras. E eu tenho visto um trabalho muito interessante que o senhor tem feito também, e eu já acompanho o senhor aí pelas redes sociais há um tempo, de visitar empresas, de dar bênçãos, abençoar as empresas. Então o senhor está sempre próximo aí de empresários, de empreendedores. Queria que o senhor partilhasse um pouquinho de como é essa experiência, qual que é esse sentimento de estar, né, nesses lugares onde gera a economia da cidade, faz o nosso município prosperar. Sim, dentro do seminário, a gente vai adquirindo algumas habilidades, né? E dentro desse autoconhecimento, a gente vai percebendo também o desenvolvimento nosso diante de algumas habilidades, dentro daquilo que é apresentado para nós. E essa parte de gestão, ela sempre me chamou a atenção, não é? Sim. Que é importante que a comunidade, porque a paróquia,
ela tem as suas dimensões. A dimensão espiritual, pastoral e empresarial. Olha, Você tem que olhar a paróquia dessas dimensões. sim. O E aí, senhor também é um gestor, né? como gestor. E eu me lembro que se não me falha a memória, eu devo errar ali talvez no ano, não sei se foi em 2012, que teve aquele incêndio na Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Eu acho que é 2012 mesmo. 2012, Uhum. por ali. E eu estava recém assumindo uma paróquia, eu tinha uns 2 anos de padre, assumindo uma paróquia no Mato Grosso. Uhum. E lá no Mato Grosso, tradicionalmente, assim, as pessoas, quando chegaram, pediram para desmatar, porque havia aquela questão de malária e tal. Então, era comum que as pessoas que chegavam nos assentamentos, nas fazendas, construíam salões para as comunidades, para fazer os eventos, para depois construir a igreja. Uhum. Famoso barracão. O né? famoso barracão. Agora, imagina só, pega um fogo lá na Boate Kiss. Se despertou dentro da administração civil a necessidade de fiscalizar os salões e aonde você acolhe um aglomerado de pessoas. Para não ter riscos. E era uma paróquia nova, no Mato Grosso, uma cidade chama Juara, tinha uns 35 mil habitantes. E eu me recordo que ali estava tudo para ser regularizado. Uhum. Entende? E aí, a partir dali, eu sentei e falei, como fazer? Aí eu fui fazer um curso com o ex-diretor do Banco Itaú, inclusive foi aqui em Varginha. Ele escreveu para a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, um livro que chama Procedimentos Administrativos. Uhum. Porque quando você está na teologia, você tem uma visão de administração paroquial, mas mais no aspecto pastoral. Uhum. Mas quando você está na paróquia, aí entra a dimensão empresarial. E aí eu fui tomando gosto para isso. Eu falei, opa, eu acho que eu posso, dentro dessa inclinação, colaborar com a igreja dentro dessa parte de regularizar o que precisa e tal. Então, a partir dali, Ou despertar. eu consegui conciliar essa inclinação para a parte da gestão com uma formação teórica. Uhum. Né? E com isso a gente começou a participar de reuniões e o contato com os empresários na época, lá no Mato Grosso com o pecuarista, Uhum. né? Então isto, a gente foi se redescobrindo nisso. Tem um amigo padre, padre Joãozinho, o nome dele é artístico, João Carlos Almeida. Ele tinha uma direção espiritual na TV Canção Nova, e quando ele foi para Roma para fazer o seu segundo doutorado, quem assumiu no lugar dele foi o padre Fábio de Mello, que também foi meu professor em Taubaté, o de Mello. Que legal. E criou-se, então, a Pastoral do Empreendedor no Brasil. Que eu não conhecia, eu conheci E fui no dia da nossa convidado conversa. para participar. Então, por meio da Pastoral do Empreendedor, foi quando a gente teve a oportunidade de acolher os fiéis empresários que partilhavam de algumas dificuldades na empresa, e sempre final do ano eles têm algumas empresas que têm a motivação de pedir uma benção, uma celebração. Sim. E percebi que aqui em Varginha, quando eu cheguei, muitos empresários católicos e não católicos pediam então essa presença e essa bênção. E é que a gente começou a desenvolver então esse trabalho. E por meio de uma bênção, por meio da Santa Missa, tem muitos trabalhadores, os colaboradores que começam a procurar o padre por uma direção espiritual, por meio do contato. Então, olha como a gente começou ali, hein? não é? Eu apresentei isso para o senhor bispo na época de ter a Pastoral do Empreendedor, só que logo depois eu assumi a paróquia como pároco, né? Uhum. Então, aí logo em seguida veio a pandemia. Então a foi gente começou com o né? trabalho né, da Pastoral do Empreendedor, mas aí você assume a paróquia em janeiro e a pandemia começa no dia de São José, fechou tudo, no dia 19 de março, então isso dificultou um pouco o trabalho. Quando retomou as atividades, havia outras pastorais na paróquia com uma certa urgência para se reorganizar. Então, isso dificultou um pouco a gente organizar de uma forma sistemática esse trabalho com a Pastoral do Empreendedor. Sim. Né? Mas, na prática, a gente deu continuidade nesse trabalho. Então, a gente sempre ministra, né, uma palestra, a gente celebra celebrações. Então, tem algumas empresas em Varginha que sempre nos convidam tradicionalmente, todo ano a gente tem uma celebração. A Pavicam, a Pedreira Santo Antônio,
o Porto Seco, a Uhum. RX, ou alguns escritórios, né? E às vezes acontece recentemente um escritório, você chega, não tem somente católicos, tem também pessoas que têm outros credos. Sim. Então eu tenho contato com alguns colegas pastores, então a gente faz o contato e fala, olha, eu tenho uma bênção no escritório, Se tornou então algo gostaria. ecumênico. Aí se torna uma bênção ecumênica. Então, é um trabalho que eu gosto, porque o fundador da nossa congregação, ele é um francês chamado João Leão Deon. O Padre Deon, ele é um padre muito moderno para a sua época. Uhum. E ele tinha um olhar muito para o lado dos operários. E para você chegar nos operários, você tinha que chegar nas empresas. Então, Sim. isso também faz parte do meu carisma deoniano. Porque quando você vai atender as empresas, é interessante, e eu louvo e agradeço a motivação dos executivos, pensando no lado humano dos seus colaboradores, Sim. né? Porque a missa, ou uma palestra, ou uma bênção, não são para os executivos também, mas a preocupação dos executivos, dentro do planejamento da empresa, de dar uma assistência para os seus colaboradores Se sentirem se bem, sentirem se bem. sentirem mais Então, a confortáveis, né? gente motiva, isso é importante Uhum. também. Então, tem esse trabalho desenvolvido nas empresas e eu acho isso muito legal. A valorização do ser humano em todas as etapas da sua vida. Então, Muito é bom, isso que a padre. gente Que tem legal. feito, ter esse E olhar. que prospere cada vez E mais a prospere cada pastoral do vez mais. empreendedor, que a gente sabe que é muito importante. Aqui no podcast a gente tem uma pegada muito de empreendedorismo também, então muita gente que está nos assistindo nesse momento vai gostar aí do que o senhor está comentando sobre essa pastoral. Agora nós vamos fazer uma pausa do nosso bate-papo para uma prestação de serviços. Hoje o nosso momento jurídico será com a advogada Giovana Ottoni, lá da Guedes e Ottoni. Bem-vinda, Giovana. Que felicidade recebê-la aqui com a gente, viu? Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir aí com esse minuto da pílula. Opa, com certeza vai ser muito útil. E agora, esse assunto a gente sabe que ele é muito extenso, por isso nós vamos continuar. Você que já assistiu a primeira pílula, fica ligado nessa segunda, hein? Então a gente vai continuar falando sobre os direitos sociais previdenciários dos pacientes com câncer e hoje especificamente nós vamos falar sobre o benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e também da aposentadoria por invalidez. Queremos saber um pouquinho de cada um dos dois, como que funcionam as orientações. Os pacientes portadores de câncer também, Matheus, eles têm outros benefícios do INSS. Tem o benefício temporário, né, que é mais conhecido como um benefício chamado auxílio-doença. O paciente ele tem que comprovar que ele está incapaz para o trabalho ou para realizar qualquer atividade. Por aquele tempo que ele está doente, né? Exatamente. Uhum. Isso tudo também é feito uma perícia técnica, né? O paciente ele vai fazer um pedido administrativo. Isso vai por uma avaliação de uma perícia, né? E só depois de uma perícia constatada a incapacidade é que esse Sim. benefício ele é concedido, né? E temos também o benefício da aposentadoria por invalidez. Certo. Tá? Esse benefício, na verdade, é quase que uma continuação do auxílio-doença. Uhum. Porque primeiro a pessoa ela entra mostrando que ela está incapacitada para o trabalho, né? Se for concedido o auxílio-doença, ok. Depois, independente se ele vier a ficar bem ou não, Sim. né? Se recuperar, Uhum. pode ser que essa incapacidade vire total. Sim. E Que aí, é o que chama de invalidez. exatamente. E aí, Uhum. constatado, né, que essa incapacidade passou de temporária para total, né, Permanente. permanente, Aham. a pessoa pode sim conseguir a aposentadoria por invalidez. E também tudo isso depende de uma perícia técnica, né? Sim, e a aposentadoria por invalidez geralmente é um salário mínimo ou depende de vários fatores? Não tem Depende. Na receita de verdade, bolo a base de cálculo vai ser o salário atual dela. Aham. da pessoa. Ou mesmo se a pessoa. O importante é que ela tenha sido contribuinte ou estar Um dia com o contribuindo para o INSS. Aham. INSS. E aí, esse cálculo é feito um cálculo em cima da remuneração. E aí tudo isso ela vai descobrir com mais Isso, informações junto a vocês. exatamente. Então o pessoal quiser saber um pouquinho mais, aprofundar nesse assunto, como faz, Giovana? Nós temos o nosso perfil no Instagram, Guedes Ottoni Advocacia, né? Também temos o nosso WhatsApp,
o 35 99 750 0606, ou até mesmo nos fazer uma visita na rua Doutor José de Rezende Pinto, 205, sala 3. Ótimo, maravilha. Agora, outro tema que é muito importante, e a gente vê a igreja já se posicionando sobre isso, é a questão de tecnologia, a questão de redes sociais. A gente está chegando num momento que parece que é quase irreversível, né? As tecnologias, elas vieram para ficar. As redes sociais, a internet, o nosso próprio podcast é aqui na internet, é no YouTube. A gente está vendo que existe um avanço. Mas qual a orientação da igreja em relação à tecnologia? O que o senhor tem visto? Porque a gente sabe que tem excessos também, né? Principalmente Sim. crianças e adolescentes que ficam quase 24 horas no celular. Eu queria que o senhor desse um direcionamento também, uma opinião aí sobre essa questão de tecnologia, redes sociais, bons e maus usos. Eu acho que intensificou ainda mais, sobretudo nas paróquias, no período da pandemia. Mas se A a gente Pascom era as únicas Pascom, pastorais atuantes, né, na isso, pandemia, porque né? era assim, tinha a Pascom, sempre houve a pastoral da comunicação na igreja. Então tinha os jornais, tem muitos paróquias que tinham suas revistas, os sites, né? Agora, quanto ao uso da tecnologia em outras áreas, como celular e, sobretudo, em vídeo, não é? E Sim. não somente no lado impresso, a gente percebe que no tempo da pandemia isso mais intensificou. Nossa, Se explodiu. você olhar como que as paróquias começaram de uma forma mais caseira e viu a necessidade de uma formação e um crescimento, né? Profissionalizar, E se você tem uma sacada de deixar isso nas mãos dos jovens, eles gostam e uma forma de você ocupá-los também dentro Perfeito. da igreja. Agora tem que ter muita prudência. A nossa congregação, ela se tornou assim famosa, conhecida, porque nós sempre tivemos expoentes em rede nacional e mundial. Padre Zezinho, Padre Fábio de Melo, o Padre Joãozinho, né? Então, sempre usaram os meios de comunicação para evangelizar. E as grandes redes católicas, a mais conhecida como a Canção Nova, Sim. a Século XXI, agora veio, como cresceu muito, a TV Aparecida. Muito. Né? Então, tem sempre um foco para a evangelização. Agora, é claro que a Conferência dos Bispos do Brasil tem as suas orientações para os responsáveis da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, sobre esse uso. E para nós padres também, né? Isso também é muito importante. Eu lembro da pandemia e eu gosto sempre de preparar a minha homilia e eu escrevo, né? Estudo e tal. Então tenho sempre ali uma colinha. Uma colinha, né? Dizendo tradicional colinha. Mas é importante você ter aquele texto em mãos. Porque senão, dependendo de uma reflexão que você está fazendo, é aí que você tem que cuidar. E uma pessoa, ela pega uma frase fora do contexto. É o que mais acontece na internet hoje. Isso aí é muito perigoso. Então, é importante ter prudência de como você usar, como que você quer chegar até o fiel por meio das redes sociais. E a gente sabe que tem muitas coisas que para nós padres religiosos tem coisas que não nos convém. Né? Então, eu acho que é importante saber o uso prudente para chegar nos fiéis. Tem várias formas de você evangelizar, também por meio de comunicação, mas não perder aquilo que é o essencial, que é a proximidade das pessoas. Né? E a comunidade, ela não pode somente ficar numa perspectiva virtual. Senão o ser humano ele fica muito frio. Sim. É importante sempre também... Aquela história das pessoas que assistem à missa e deixam de ir na missa, né? Presencial. Presencial. Porque a igreja, ela tem o lado dela de evangelizar, de levar as pessoas a ter uma vida fraterna. Então, o convívio das pessoas, isso fazem bem. Estar junto ali. Então, né? as redes sociais, ela é muito produtiva para você educar e evangelizar, mas ela não pode substituir aquilo que é essencial, a vida fraterna em comunidade. E a vida fraterna em comunidade, ela acontece com pessoas reunidas. Com pessoas reunidas. Porque se você chega num desequilíbrio de focar só no meio de comunicação, que eu acho que tem que ter esse equilíbrio, você pode fazer com que as pessoas também, elas ficam distantes de uma realidade, elas ficam muito egoístas e só vê o mundo a partir dela mesma, daquele pequeno mundo. Seu próprio umbigo, né? Isso, então tem que ter um certo equilíbrio. Mas é um caminho
que não tem volta. Ajuda muito. A divulgação, como que nós nos conhecemos? É verdade, redes Por meio das sociais. redes sociais. Então é Super importante. útil. E como? Agora, importante assim, ó, quem não é visto, não é lembrado. Né? Então, como hoje as pessoas... quando tem assim, nós temos hoje 12 comunidades, né? Não tem mais como você imprimir um cartaz e você pregar no comércio para você divulgar um evento na Super paróquia. antigo isso. Né? Essa gesticulação é mania de padre, né? Não, mas tá Então, ótimo, imagina. E aí, então hoje as pessoas usam muito celular. Então, qual que é o Sim. positivo? Você vai Estar presente ali onde as pessoas estão. onde as pessoas estão. Como é que você vai divulgar um evento da paróquia, um acontecimento da paróquia? Então, até é interessante, tem alguns jornalistas que a gente tem proximidade, né? Eu, particularmente, não gosto daquele lá tradicional também, daquele jornalzinho paroquial impresso. Uhum. Né? Cheirinho de papel. O cheirinho de papel. Mas se você for olhar hoje, as pessoas hoje no celular acompanham Estão tudo. conectadas. Estão conectadas. Então, você tem que aprimorar. E quando for aprimorar, tem que cuidar para não ficar uma coisa caseira, né? Porque as pessoas também querem qualidade no produto que é oferecido para elas. São exigentes. E isso faz bem. E eu acredito que nessa área a igreja cresceu muito. Muito, né? Com certeza. Cresceu muito. Então, é muito rápido, né? Eu acabei de presidir a missa na novena lá da Nossa Senhora Aparecida, né? Eu estava aguardando aqui a conclusão de uma outra entrevista e já está nas redes sociais. Então é muito rápido. A divulgação instantânea. Por quê? Porque amanhã já é outro dia. Então, e é interessante que você chega nas paróquias, é 98% os mais jovens com isso. Então é uma outra forma também. De atrair juventude. De atrair a juventude, e eles têm muito o que oferecer para nós. Então tem que ter equilíbrio. Tudo que é em excesso faz mal. Com certeza. Use bem as redes sociais para a evangelização e não para a promoção pessoal. Porque na evangelização o centro é o Cristo e não eu. Agora, quando eu começo a usar as redes sociais com a identidade que eu tenho para chamar a atenção sobre mim, então eu perdi o foco daquilo que é essencial. A evangelização, o centro é a pessoa de Jesus Cristo e não a minha pessoa. Então, quando eu começo a exagerar e elevar elementos, ou ter atitude, comportamentos que não convém, estou chamando mais atenção à minha pessoa do que aquilo que eu deveria fazer. A evangelização. Olha só, e vou aproveitar né, que o senhor tocou no assunto de juventude, já estava na minha pauta para te perguntar o que a igreja, de maneira geral, tem feito para atrair os jovens. A gente tem, né, presenciado, eu que fui coordenador de grupo de jovens por muito tempo, a gente lida com isso, a gente vê que os jovens estão em fuga, né, ou procurando outras, né, religiões e tal, ou vivendo aí praticamente sem religião. O que a igreja tem feito? A gente sabe que o Papa, né, tem a cada 2, 3 anos realiza a Jornada Mundial da Juventude, que são experiências incríveis, eu também já participei, mas aqui na Paróquia do Rosário, quais iniciativas, qual que é a sua visão aí para puxar essa juventude para participar, que é o futuro, né? Até a década de 90, a igreja falava muito da PJ, a Pastoral da Juventude. E aí tinha até... Antigamente, aquele jornalzinho, O Mundo Jovem, né? Só que a gente percebe que depois, e aí foi também uma reflexão da igreja, porque começou a surgir várias modalidades dos jovens, sobretudo com o crescimento da renovação carismática, né? Então a PJ era vista mais por um lado mais tradicional, vamos dizer assim. E aí surgiu também a renovação carismática, que os jovens também viram outro perfil de viver dentro da igreja, e isso foi crescendo. E teve outras iniciativas da igreja, nós temos o Afonso Pastore, um padre, ele fundou o Encontro de Casais com Cristo. O ECC. O ECC. E por meio do ECC, ele queria também atingir os filhos de casais com Cristo. Então surgiu o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo. Que em outra região no Brasil é chamado de SEGME, é a mesma metodologia. Então a igreja foi surgindo várias metodologias e tal. Quando nós chegamos na Paróquia do Rosário em 2019, havia essa preocupação, porque tradicionalmente era uma comunidade de pessoas já de meia idade, né? Sim. E às vezes não tinha assim. E outra também é muito o perfil dos padres também, que quando está na paróquia e tal. Sim. Então, em 2019, nós acolhemos a proposta da igreja do setor juventude. Legal. O setor juventude, você amplia
os perfis que você acolhe naquela todos os paróquia, carismas, por quê? Porque os jovens têm vários carismas. Uhum. Então nós começamos com a Missão Jovens Sarados, Sim. que é fundado pelo padre Edmilson, da comunidade Canção Nova. Atualmente eu sou o diretor espiritual deles aqui em Varginha. Que Nós legal. trouxemos o EJC. Então, aqueles jovens que estavam ainda com o estilo da PJ, nós trouxemos para De esse, volta, aham. para esse movimento. E isto foi uma explosão na paróquia, né? Hoje Sim, teve o um Jovens Sarados é testemunho. muito famoso no Muito. Brasil inteiro. O EJC e o próprio EAC também, que é O para EAC adolescentes, né? para adolescentes. Aham. Então a gente viu o perfil um pouco do jovem da paróquia do Rosário, então nós abrimos o EJC, então a Missão Jovens Sarados e o Cursilho Jovem. Então hoje nós conseguimos dar uma identidade Legal. para a juventude católica na paróquia do Rosário, Uhum. né? Então eu falo para ele assim, o EJC ele é mais doutrinal. A Missão Jovens Sarados é um aprofundamento mais na espiritualidade. Uhum. E o Cursilho chama o jovem para a missão. Então tem para todo mundo. Então tem É para aí, todo gosto. E essa sacada, desculpa a expressão sacada, Não, né? mas é muito usando bom. uma linguagem jovem, né? claro. Ela deu certo. Uhum. E quando eles perceberam que eles se unindo era mais forte, explodiu Setor juventude. o setor juventude. Muito bom, padre. Então hoje a gente acolheu, e aí eles já foram para Pascom, quem administra Pascom é a juventude. Uhum. Dentro da Pascom eles criaram uma equipe técnica. Então tem festa de comunidade, eles levam equipamento de som, né? E eu tenho que cuidar, porque senão eles querem comprar o som de última Tudo, geração e eu falo pra eles, tudo. calma que eu ainda não tenho nem lugar para guardar isso ainda. Então isso fez com que os jovens tivessem uma identidade com a igreja. Que legal. Recentemente agora, encerramos a festa do Rosário. Quem que ficava no final com o padre, guardando, organizando as coisas? O jovem, porque ele se sente em casa. Uhum. Sentiu Então, acolhido sentiu e útil. acolhido. Então, hoje você, assim... E o interessante também na Pascom, um dia um padre perguntou para mim assim, Padre João, por que o senhor não compra uma câmera fotográfica, aquela de última geração, para as fotos ficarem com mais qualidade e tal? Eu falei, padre, porque somente um vai ter o acesso com essa câmera, um ou dois. Uhum. Mas se o senhor observar dentro da igreja, eu tenho 4, 5 jovens com o celular na mão tirando foto. Para ele aquilo é importante, ele se sente importante com aquilo. Sim. Eu estou contribuindo com a minha comunidade. Então você olhar aquilo que eles se identificam. Então os jovens hoje, você dá oportunidade para eles, dentro da comunidade, dá condições para eles trabalharem. É um investimento que você faz com a nossa juventude e com isso você faz um ciclo. Então assim, hoje na paróquia do Rosário, qual que é o nosso ciclo até chegar à fase adulta? Nós acolhemos as crianças na missa das 9, e missa das 9 é das crianças. Eu brinco com os adultos que se incomodam com as crianças, vai numa outra missa mais cedo. Às 9 é deles. Depois elas ficam à vontade, porque tem um teatrinho. Depois, né, porque tem a proclamação do evangelho, e tem um grupo de pessoas que faz uma reflexão do evangelho, mas no estilo para as crianças, uma apresentação. Quando elas são acolhidas, a gente chama de sementinhas. Dali elas pedem para ser coroinhas. Nós vamos para 220 coroinhas na paróquia. Uau, que legal. Quando eles vão crescendo coroinhas, passa aquele período, eles começam a ser acólitos. Uhum. Então você vai dando essas atividades para eles. E o acolitato da paróquia faz parte também do setor juventude. Sim. Então, foi uma alternativa que a gente teve de acolher o setor juventude, que é uma metodologia que a igreja percebeu que era urgente, para que você possa dar oportunidade para que o jovem vivesse diversos carismas, mas ter uma única identidade. Caminhar junto com a igreja por meio do setor juventude. E com isto, né, explodiu o setor juventude na paróquia. Tive um testemunho do Dom Pedro, nosso bispo, que ele esteve na Conferência dos Bispos do Brasil, esse ano na Assembleia, né, da Conferência do Brasil. E tem um padre, um bispo da nossa congregação, que é o diretor espiritual do Jovem no Brasil, Dom Vils. E é padre, é bispo no Maranhão. Imperatriz no Maranhão. E o Dom Pedro partilhou com ele, olha, eu tenho um trabalho na minha diocese, numa paróquia, que é para Deoniana, a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Claro, você ouvindo isso do seu pastor, você fica contente. Que legal, hein? E aí eu perguntei pro Dom Pedro, o senhor tem acompanhado? Ele falou, não, eu acompanho o trabalho de vocês. Então eu fiquei contente da gente ter dado essa oportunidade de acolher a jovem juventude e eles se sentirem em casa. Isso que é importante. Com e você certeza. saber a qualidade
o talento de cada um e dar a eles a oportunidade. Tanto é que o Ministério de Jovem tocaram na abertura da nossa novena. Então a gente fica muito contente dessa oportunidade para eles, deu oportunidade para elas. Claro que a gente gostaria de atingir muito mais, Sim. mas com aqueles que a gente tem atingido, sempre buscando mais a importância do retiro, da Missão Jovem Sarado do Maranatá e do EJC, é onde que a gente tem atraído os jovens, e aí eles percebem o que eles podem fazer dentro da característica e o dotes e talentos de cada um que eles podem oferecer para a igreja. Então, com isso, a gente conseguiu atraí-los. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Você é empreendedor e precisa divulgar seus produtos e serviços nas redes sociais, mas na hora de gravar vídeos não se sente tão bem, não se sente preparado, ou na hora de falar em público não tem aquela confiança. Está na hora de você conhecer o nosso e-book 7 maneiras para empreendedores dominarem a oratória eficiente. É um guia prático que vai te ajudar a destravar de vez a sua comunicação. Então, aproveite a condição especial de lançamento, valor promocional, no link aqui da Hotmart que está na descrição do nosso vídeo, hein? Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São mais de 24 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou entre no site www.varginhaonline.com.br. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Agora vamos falar um pouquinho de fé. A gente sabe que fé é um elemento muito importante na vida das pessoas no geral. O senhor trabalha com fé todos os dias, o ano inteiro, mas a gente vê que um dos pontos sensíveis é quando as pessoas perdem a fé. Quando as pessoas param de acreditar em Deus, param de confiar, parece que perdem um pouco essa sensação. E o senhor já deve ter recebido algumas pessoas assim. Qual o conselho para quem está assistindo agora e talvez se identifique com isso que eu estou falando? Para aquelas pessoas que perderam a fé, perderam o entusiasmo, perderam um pouquinho da alegria, do sentido da vida. O que o senhor leva de mensagem de esperança? E aí que está o sentido da vida. Deus, ele sempre tem o tempo dele. E ele nunca vai colocar em nós uma carga que nós não somos capazes de carregar. E às vezes a gente coloca uma carga e exige dele uma carga que nós somos capazes. Então, quando eu crio uma expectativa diante de algo, mas que às vezes está fora da minha realidade, e eu não assumo aquilo, eu quero delegar isso para alguém. Uhum. Então não é que eu perdi a fé, é que talvez eu não tive o retorno daquilo que eu estava precisando no momento. Fantástico isso, não tinha pensado assim. Entende? Uhum. Porque em relação de fé, por exemplo, todo ser humano, ele acredita no ser superior. Todo ser humano. É interessante, eu acho que é bom provocar quando a pessoa fala assim, eu sou ateu. Não existe uma pessoa ateu no sentido de não acreditar em Deus. Todo ser humano acredita no ser superior. É um elemento vital que criou tudo, o motor que move tudo. A diferença é a relação que eu tenho com esse ser. Uau, que A profundo. relação. Porque eu também posso, me desculpa aí a expressão, ter um católico ateu. Eu tenho a minha identidade católica, mas não tenho prática nenhuma. Uhum. É aí que está. Então o importante é a relação que tenho a esse ser Deus. A partir do momento que eu quero estabelecer uma relação com ele, eu preciso ter uma ligação com ele. Religare, religião. E dentro da religião eu tenho que ter uma identidade. Sou católico, sou evangélico. Eu tenho que ter uma identidade onde eu busco essa relação com Deus. Olha, quando eu busco essa relação com Deus, o que a igreja oferece para nós? Sacramentos, momentos devocionais. Dentro dos sacramentos, por excelência, a Eucaristia. Então é importante que a gente busque esse caminho de fé, desse relacionamento com Deus, para que eu dê um sentido para a minha vida. Mas, sobretudo,
com os pés no chão. Uhum. Fé é o manter firme, de pé, diante de qualquer situação da vida. Tem um evangelho que diz assim, que Jesus ele diz, vamos para o outro lado da margem do mar. E os discípulos tomaram a frente. Nós vamos contigo. Só que eles tomaram a frente. Como Jesus viu que eles tomaram a frente, eu imaginava que Jesus, bom, como eles tomaram a frente da barca, né, já tomaram aquela iniciativa, né, vamos conduzir. Eu acho que Jesus ele se deitou atrás do barco, deve ter colocado as mãos aqui atrás, né? De vez em quando acho que ele abriu o Dá uma olho assim, espiadinha, né? De repente veio uma tempestade. Os discípulos ficaram desesperados, Jesus deitado ali. E aí um discípulo dizia assim, Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Aí Jesus se levantou e a tempestade se acalmou. Incrível isso. Quando na barca da nossa vida a gente não deixa Deus conduzir, vai afundar. E não pode colocar a culpa dele. Uhum. É deixar Deus estar à frente. A gente perde o sentido da vida quando a gente toma a iniciativa de conduzir a barca, mas quem tem que conduzir é Deus. Porque quando ele está à frente e ele nos sustenta, pode vir qualquer vento contrário, Não vai virar. que ela não vai afundar. Então, quando a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Porque quando a gente não assume as nossas responsabilidades, é muito fácil você delegar isso para alguém. É que a gente tem um livre-arbítrio, né? Claro. Então, é fundamental essa comunhão com Deus, esse amadurecimento na fé e conjugar isto com a vida. Por isso que quando eu conjugo a minha fé com a minha realidade, eu tenho uma fé mais madura. E quando eu tenho uma fé mais madura, eu consigo fazer uma leitura com a realidade que nós vivemos. Não é que eu perco a fé, eu perco o sentido da vida. Sim. Por falta de maturidade, eu fazia um equilíbrio de caminhar na barca, de estar na barca, para atravessar do outro lado da margem, que a gente não sabe quando a gente vai chegar, porque a gente nasce, somos acolhidos numa barca que é a família. Eu sou batizado, eu sou acolhido na barca que é a igreja. O outro lado do mar é o céu. Eu não sei quando eu vou chegar. Nós temos que atravessar, mas com as mãos e o olhar em Deus. Isso é fundamental. Então, se a gente sabe conjugar isso, então é importante. Momento pessoal. Olha, a nossa sociedade ela é muito agitada. A gente já acorda com muitos afazeres. Mil coisas para resolver. Mil coisas para resolver. A gente precisa ter um equilíbrio. Um dia uma pessoa, ela estava tensa, sobrecarregado, e xingando, e bravo. Perguntei, qual foi a última vez que você tirou férias? A pessoa ficou 1 minuto pensando. Nem sabia mais. Ele criou tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. Era uma crítica, esse texto era uma crítica ao povo de Israel que vivia na escravidão do Egito. Escravo não tem dia de descanso. Pra sempre. Aí o autor do livro de Gênesis escreveu como uma crítica no tempo que o povo de Deus viveu a escravidão no Egito. O ser humano precisa de descanso. Padre, o que isso tem a ver com a minha pergunta? Há um aspecto pessoal da vida humana. Eu preciso cuidar de mim. E o cuidar de mim, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida afetiva, na minha vida intelectual e na minha vida espiritual. Quando há um desequilíbrio aqui, eu olho para Deus e falo, Senhor, me ajuda. Olha só, gente. Olha como é que está a minha vida. Uhum. Aí lembra da barca? Foi você que quis conduzi-lo. Então deixa eu me colocar no meu lugar. Deixa eu conduzir. Para que você tenha um sentido na minha vida. A busca de Deus. Então é preciso buscar. Estar a sós, ele faz bem. Perder tempo com a gente mesmo. Uma boa leitura espiritual. Conhecer os documentos da igreja. Catecismo da igreja. Varginha é uma cidade muito privilegiada. Nós temos 9 paróquias em Varginha. É 71 missa, sábado e domingo.
É inaceitável um católico de Varginha dizer que não teve tempo de ir na missa. Tem opção em tudo quanto é Ele lugar. tem né? opção, tudo quanto é lugar. E tem diversos horários. Por que que eu perdi a fé? Porque eu me distanciei da comunhão com o meu Criador, que é Deus. Uau, hein? Então eu tenho que fortalecer a minha comunhão com Deus. Vida de oração, vida de comunidade e Eucaristia. Quem tem que conduzir a barca é Deus. Porque se eu quero, me desculpa a expressão, meter o peito e dizer, não, eu vou conduzir minha barca, ela vai afundar. E não adianta eu colocar a culpa nele. Simples assim. Então, por que que eu perdi a fé? Porque Deus não fez o que eu quis? Porque eu planejei tal coisa e Deus me ajudou? Ele nunca vai colocar um fardo que você não é capaz de carregar. Para um, ele deu 5 talentos. Ele pegou o talento e multiplicou. Para outro, ele deu 3 talentos. Ele pegou e multiplicou. Para um, ele deu 1 talento, porque ele é capaz de fazer aquilo. Escondeu Ele embaixo pegou da e terra. enterrou. Ou seja, ele não foi capaz de produzir nada na vida dele. Deus não tem culpa. Mas por que que você deu 5 para ele? Porque eu sei que ele era capaz de multiplicar os 5. Eu te dei 1 porque eu queria ficar contente com 1 que você era capaz de multiplicar. Você não fez nada. Ah, então eu vou perder minha fé. Você não perdeu a minha fé porque eu não te ajudei. Você perdeu a minha fé porque você não foi capaz de produzir aquilo dentro da capacidade que eu te dei. Porque se você tem vida, se você tem saúde, isso não veio do nada. Tem alguém que te deu isso, então valoriza. Fantástico, padre. Adorei. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues, Pneumologia e Ticiologia, atendendo em novo endereço, na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Livia_Teilacker e @R.Rodrigues Pereira Júnior. No CT Gross Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Na Rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Para agendar a sua aula experimental, entre em contato pelo WhatsApp 35 98424 9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Gross Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer seu espírito de sobrevivência. E aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, contasse alguma coisa, algum episódio aí da sua vida, para o pessoal que está assistindo conhecer um pouquinho mais o senhor, quem não conhece, conhecer As pessoas um pouquinho ficam surpresas, né, quando eu falo de algumas histórias de Varginha. Para quem não Eu sabe, o padre é varginhense, Sou viu, varginhense, gente? nunca imaginei que, como padre, eu iria um dia trabalhar na minha cidade. Uhum. Olha, eu tinha 8 anos de idade, eu comecei como pajem, cuidava de criança. Olha. Mas na verdade mais brincava junto do que Uhum. cuidava. Mas depois me despertou uma vontade de pintar carro. O meu sonho era desmontar um Fusca e pintar um Fusca. Gente, que legal. E aí eu comecei a trabalhar com pintor de carro com 12 anos. Adolescente, aham. Adolescente, até os 16 anos. E eu aprendi muito rápido, né? A pintura de carro. Então ali, imagina, perdi meu pai com 10 anos de idade, Nossa. né? E eu tinha um projeto, cuidar da minha mãe, né? E tocando a minha vida. O senhor é filho único? Não, eu sou caçula de 12. 12? 9 homens e 3 mulheres. Uau! Sou Geraldo com a Dona Maria, trabalharam bem. Gente, olha. Aí minha mãe, ela faz umas 2 semanas, né, que faleceu. Ela Fiquei sepultou sabendo, meu pai. meus sentimentos. Obrigado. E ela sepultou 3 filhos. Então, assim, aquele cuidado de cuidar da mãe e tal. Mas aí aqui em Varginha, em 1994, veio as missões redentoristas. E aqui na paróquia do Rosário chegou o terceiro pároco, que foi o padre Leonardo Helma. E aí conjugou aquele entusiasmo pastoral dele, tinha um padre João Certe aqui na paróquia Divino Espírito Santo, e explodiu as missões em Varginha.
Eu tinha feito, sim, na igreja catequese, a primeira comunhão, a crisma, só que logo depois que meu pai faleceu, minha mãe foi acolhida na igreja adventista do sétimo dia, já estava um irmão meu já fazendo uma experiência lá, Uhum. e foi bonita o acolhimento e o caminho que a minha mãe fez com eles lá. Então aí na igreja católica, aqui em Varginha teve a evangelização 2000, que acontecia lá no Colégio Pio XII, aí depois já com uma mentalidade mais madura, né? Como jovem, procurei aprofundar mais a fé, a religião, aprofundar mais o estudo sobre a religião, sobre a igreja. E no contexto das missões, eu comecei a me envolver mais na comunidade. E com isso eu tinha uns colegas padres, uns colegas que foram para o seminário para ser padre. Uhum. Né? Aí naquele conhecimento de comunidade, cheguei no padre, eu quero lá no seminário de lá visitar uns colegas que estão lá. E o danado daquele padre me colocou num encontro lá no colégio, lá na escola Pedro de Alcântara. Falei, deve ter muito sério, né? Só para ir lá no seminário para visitar a pessoa, tem que fazer esses encontros aqui. Já era um encontro vocacional, né? E foi, final de semana você vai lá no seminário O senhor foi visitar. enganado. Cheguei lá no seminário, era encontro vocacional. Mateus, foi um amor à primeira vez. Cheguei lá e encontrei um padre que a gente é muito amigo hoje, Padre Aurélio Pereira. Sou muito amigo. Quase me emociono de falar dele. E aí, no seminário, eu voltei para casa. Empolgado. Falei, eu vou ser padre. Mas como que você vai ser padre? Eu, padre? Aqui em Varginha tinha escola de samba Hora H. Isso iria E pra aquele lá. reduto ali, no Bom Pastor, na Maria Antonieta ali, nós tínhamos o presidente da escola de samba, eu sou Mauro Andrade. E eu desfilei na escola de samba 3 anos. Saí na aula das crianças na bateria. Que legal, Imagina, gente. você chegar pra família que você vai falar que vai ser padre. Que vai ser padre, né? Foi muito. Minha mãe é adventista, né? Ou seja, considero o cenário muito mais improvável, meu patrão na né? época, que era testemunho de Jeová, Uhum. e eu fui pro seminário para ser padre. Então, assim, despertou, e aí fui pro seminário. Fiquei ali 12 anos no seminário, né? Estudei em Lavras, fui para Curitiba. De Curitiba fui convidado a fazer uma experiência na Argentina, representar a região sudeste. Fiz a minha consagração lá, voltei para o Brasil, voltei para minha turma, fomos fazer filosofia em Brusque, Santa Catarina. Nas férias, as primeiras férias de Brusque, nós fomos fazer uma missão no Mato Grosso. Foi outra paixão também. Uhum. E aí, dentro do nosso processo formativo, entre a filosofia e a teologia, tem 2 anos de estágio. Então, eu terminei a filosofia em Brusque, Santa Catarina, porque a congregação tinha alguns locais fixos de formação. Uhum. Seminário menor, e aí a gente chama de postulantado. Você está pedindo para entrar para uma congregação que era em Curitiba, filosofia era em Brusque e sempre há 100 anos, teologia em Taubaté. Então tinham as casas fixas, né? Sim. E então de Brusque eu fui fazer 2 anos de estágio no Mato Grosso, terminei o estágio, fui estudar teologia em Taubaté. E quando terminou a teologia, eu pedi para os padres que eu tinha vontade de iniciar meu ministério no Mato Grosso. Né? E de fato aconteceu. E de fato aconteceu e acabei ficando no Mato Grosso lá 8 anos. Que legal. E quando entrei no seminário, foi uma experiência assim, muito positiva, muito estudo, né? Uhum. Me identifiquei muito e como a gente começou aí na partilha, hoje assim, conjugado um pouco dessa inclinação para a parte de gestão, e como padre você coloca ele no aspecto da vida, a gente quer continuar a ajudar a comunidade a crescer, se regularizar dentro daquilo que a gente consegue ajudar a comunidade nesse viés que nós temos, né? Nessas dimensões, espiritual, pastoral e empresarial. Muito legal, padre. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei antes da gente ir para o nosso quadro final, que é o top 10? Alguma coisa que o senhor fala, Mateus, a gente não falou sobre isso, mas isso não pode ficar de fora. Eu acho que foi completo, né? Pergunta, a última, né? Que você perguntou sobre resumir um pouco a história. É importante falar assim da vida paroquial, acho que foi importante. Esse trabalho nosso com a juventude e também esse trabalho junto aos empresários e com os seus colaboradores. Acho que eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e é gostoso você partilhar daquilo que você ama, né? Com certeza. A minha vida é ser padre. Que legal. Gosto muito do que faço, do que vivo, tenho que até cuidar
para não exagerar, né? Porque Cuidar de logo as si pessoas, mas o também, padre né? pulou cedo, mas gosto muito de ser aquilo que eu sou. O senhor já tinha vindo Padre no... do coração de Jesus. Muito bom. O senhor já tinha vindo no podcast ou é o É a primeiro? primeira vez. Ah, que Foi a legal. primeira vez. Então, talvez uma pergunta, né, Uhum. sobre a nossa identidade, como eu falei de congregação, tudo. Sim. Na Igreja Católica, né, quem sabe essa pergunta é importante, sabe por quê? Questão de carisma. Porque nós mencionamos aqui, e talvez a gente não tiver a oportunidade de ter Sim. essa pergunta. Quando eu falo de ser padre de uma congregação religiosa, né, nós temos padres diocesanos ligados diretamente ao seu bispo, e cada diocese tem um território, então os padres eles são transferidos dentro daquele território paroquial. Nós pertencentes a uma congregação, a congregação elas são convidadas por um bispo para ajudar na missão na diocese com carisma. E isso aconteceu há 100 anos atrás, quando nós chegamos aqui na diocese da Campanha. Tanto é que em 2026 nós vamos comemorar 100 anos da presença deoniana aqui em Varginha. Que legal. Né? Nós assumimos a Paróquia Divino Espírito Santo em 13 de maio de 1926. Uhum. Então a Depois congregação... que veio o Rosário, né? Depois que vem o Rosário. O Rosário vem depois, foi criado em 1960. De Tá. manhã foi criado o Marte e à tarde foi criado a Legal. igreja do Rosário. Então o padre de uma congregação, ele tem um carisma. O carisma, ele é fruto da experiência de fé do fundador daquela congregação. No nosso caso, nosso fundador, como eu havia dito, em uma das Padre Deon, perguntas, uhum. fundador dos Padres Sagrado Coração de Jesus, Padre Deon, a sua experiência com o maior tesouro que ele nos deixou, que foi o Sagrado Coração de Jesus. Então, o nosso carisma, a gente tem que olhar como um jeito de ser. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que aquela paróquia age assim? Não, depende do carisma, Sim. como se identifica. Uhum. Então, o deoniano, ele tem o seu carisma, ele tem a sua identidade, né? E isso é importante, porque você tem a sua missão como padre, mas antes do exercício do meu ministério como padre, eu tenho minha identidade religiosa, eu sou um religioso. Então, na minha casa paroquial tem horários, né? Tem horário para adoração, tem horário para convivência, eu tenho horário para tomar refeição. Sim. Né? E isso acaba transparecendo nas atividades, nós como paróquia. Uhum. Porque Porque nós, como deonianos, tem um documento, foi um dos que ajudei a elaborar, como pesquisa de um projeto que já estava em Portugal, que chama Guia do Apostolado Paroquial. Então, o deoniano, ele tem a sua característica dentro de um trabalho paroquial. Olha só. Então, isso faz com que a gente, então, tenha uma identidade, como tantas outras congregações religiosas, outros que trabalham com escola, outros Sim. trabalham. Né? Então, a minha identidade é essa, sou um padre do Uhum. coração de Jesus. Por isso eu trago essa cruz aqui no peito. Aí, ó, curiosidade Padre para quem Deon tá diz assistindo. que conforme a gente vai exercendo o ministério e restaurando corações para o coração de Jesus, o coração de Jesus ele vai sendo preenchido. Então, um dia eu quero chegar no céu e falar, Senhor, olha, do meu jeito, eu ajudei o seu coração a ser preenchido. Muito bom. Porque é muito bom ser padre do Sagrado Coração de Jesus. Por isso que eu rezo com as pessoas. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa. Vamos lá, vamos conhecer agora 10 preferências pessoais do Padre João Batista Máximo, do nosso quadro Top 10. Padre, o que o senhor queria ser quando criança? O que eu queria ser como quando criança? É. Não era padre ainda, né? Primeiro me encantava em ser jogador de futebol. Ah, e é bom de bola? Mas depois, foi pouco tempo, mas depois que eu me encantei para a oficina era ser pintor de carro. Uhum. Que legal. Muito bom. Seu prato predileto? Uma carne, um churrasco. Aí sim, hein? Aí sim. Muito bom. Um filme ou uma série que o senhor assiste e recomenda? Uma série. O senhor já assistiu The Chosen? Só de curiosidade. Ainda não terminei. É porque tá todo mundo comentando. Uma série, Maria Madalena. Todo mundo já me indicaram umas 3 vezes Maria aqui. Madalena. Eu ainda não Vale a assisti. pena. Isso que é muito bom, né? Não só a história da Maria Madalena, mas a história que está ao redor da Uhum. vida dela. Vale a pena. Muito bom. Um talento escondido que o senhor tenha. Alguma coisa que o senhor tenha habilidade e que a maior parte das pessoas não sabem disso. Instrumento e percussão. É mesmo? Que legal. Qual?
Gosto do matimba, o pandeiro. Top. Uma viagem inesquecível. Maragogi e Maceió. Deve ser bom, hein? É lindo. Tenho vontade muito de ir lá. Mas não troco o Ubatuba por lugar nenhum. É a praia de Varginha, né? Com certeza. Não, Maragogi e Maceió. Legal. Um livro que o senhor lê e recomenda. Indica. Quem me roubou de mim, do Pato Fábio de Melo. Nunca li, diz que é muito bom, Vale a né? pena. O senhor tem animal de estimação? Já teve? Não. Uma personalidade que o senhor admira. Alguém famoso que seja referência. Uma personalidade que eu admiro, Djavan. Legal. Discreto, na dele e sempre ponderado. Muito bom. A última coisa que o senhor pesquisou no Google. A última coisa que eu pesquisei no Google foi agora no final da tarde. Eu estava pesquisando porque você sai cansado de uma novena e tudo, eu tenho que achar um lugarzinho para eu descansar. E eu pesquisei a pousada da Serra que fica em Santana da Vargem. Olha que legal, muito bom. Nunca me responderam nada parecido. E o vinho, né, que o senhor estava comentando, E né? achei. É aquele lugarzinho que eu vou tomar. Muito bom. E agora, para fechar, uma frase, um pensamento ou uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final desse nosso episódio do podcast. Viver a realidade do momento. Forte, hein? Muito bom. Padre, eu só tenho que te agradecer. Obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais do senhor, da sua história, do senhor compartilhar tanto conhecimento, tanta informação, tanta coisa boa pra gente. Amém, obrigado. Que Deus continue abençoando aí seu ministério e obrigado mesmo pela sua presença. Agradeço também o contato que você fez e, como você perguntou, quando a gente sabe usar bem as redes sociais e aquilo que a gente realiza chama a atenção das pessoas, isso também ajuda a evangelizar. Então, gratidão por a gente ter se encontrado virtualmente, porque você me conheceu pelas redes sociais da paróquia, diante daquilo que a gente realiza, e por meio de uma paroquiana, despertou a vontade de vir e realizar esse bate-papo. Então, obrigado pela oportunidade. Coisa boa, eu é que muito agradeço. bom a gente falar do sentido que a gente buscou na vida. Com certeza, um abraço aí pra Gislene, com certeza. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos fazer com que esse episódio chegue cada vez mais longe. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, até mais.